Oi, Raimundo Júnior aqui do Instituto Brasileiro de BPM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Aqui eu quero falar um pouquinho com você, quero te mostrar, na verdade, a automatização de um processo de onboarding de cliente. Tem alguns processos, né, que são feitos principalmente em bancos digitais, bancos tradicionais também, né, que é aquele onboarding de clientes, quando um cliente vai abrir uma conta ou quando ele vai pedir um empréstimo, quando ele vai solicitar um produto de um banco, ele passa por esse onboarding para avaliar score, para avaliar algumas coisas. E eu fiz um exemplo aqui, mais ou menos nessa linha, tá, que vai dar uma base para você, para que você possa até ampliar, né, esse exemplo, fazer mais implementações, colocar mais coisas para que você possa enriquecer esse processo, beleza? Então, só para te explicar, aqui eu estou usando aqui o Camunda Platform Run, tá? Que é uma versão do Camunda 7, feita, ela é uma versão mais enxuta, né? Ela é feita para pessoas que não utilizam Java, tá ok? Então, eu estou usando essa versão aqui do Camunda, o Camunda 7, que está aqui. Eu não tenho ainda nenhum processo, nenhuma instância rodando aqui, nenhuma definição de processo, na verdade, publicada, ok? Se a gente der uma olhada aqui no nosso Camunda Modeler, você vai ver que eu tenho aqui um processinho que eu criei chamado abertura de conta, que no start dele a gente vai ter um formulário para preenchimento, né? Como se o cliente estivesse preenchendo aqui esse formulário com os dados dele. E aqui eu já vou ter a chamada de um subprocesso, né? Então, aqui eu já vou ter a chamada de um subprocesso. Aqui, se eu for no elemento chamado, né? Eu vou ter aqui BPMN, eu vou ter o nome do elemento chamado, que é o outro processo, né? O subprocesso onboarding cliente, que é justamente esse cara aqui, ó. E aí, nesse processo aqui, eu tenho a mágica acontecendo, né? Eu recebo aqui os dados do cliente, eu tenho uma DMN que ela vai verificar qual é o risco de crédito desse cliente por meio das informações que ele preencheu aqui nesse formulário que ele preenche no início da abertura de conta. Aqui, ó, nesse start de abertura de conta aqui. Então, o cliente preenche, que é um formulário simples, né? Onde ele vai preencher algumas informações, tem um e-mail, e aqui tem algumas informações, né? Tipo a renda dele, tem o valor de empréstimos, né? Ou seja, quais são os empréstimos que ele tem, o que ele está devendo de empréstimos, débito de cartão de crédito. Então, eu faço uma composição aqui, uma conta básica, né? Com a renda e esses valores que esse cliente está devendo, aqui nessa DMN, e aí eu tenho, né, um risco. Na DMN eu calculo se esse risco ele vai ser baixo, né? Ou seja, se ele for baixo, eu vou aqui direto para confirmar o onboarding desse cliente, que ele está aceito, né, como cliente do banco. Se ele for moderado, eu tenho aqui um processinho, né, de solicitar uma documentação para ele, de receber esse documento, na verdade, né, tem esse envio de e-mail aqui em que eu notifico o cliente, olha, eu preciso de mais documentos seus para concluir aqui o nosso onboard. E ele fica aguardando aqui receber esse documento. Caso ele não receba, né, ele tem aqui uma tarefinha que é iniciada para ligar para esse cliente. E aqui também tem diariamente um lembrete, né, um reminder para esse cliente enviando um e-mail falando, olha, você tem que enviar o documento que está pendente, ok? Se esse cliente, então, aqui no risco moderado, você vai ver que na condição também eu tenho lá, né, que o risco tem que ser médio, que esse risco ele vem lá da nossa DMN, e aqui no risco alto, né, eu só coloquei ele como default, porque se não for baixo e não for médio, ele vai ser um risco alto, então eu vou rejeitar esse cliente. E o mais legal é que eu vou te mostrar depois, tá bom? Mas primeiro vamos fazer aqui o deploy. Mais um detalhe. Aqui no confirmar onboarding, eu tenho a chamada de um outro subprocesso que eu criei aqui, que é um subprocesso de confirmação de onboarding, onde eu só envio uma notificação e eu tenho uma atividadezinha aqui só para dizer, né, só para me mostrar as variáveis, né, que foram passadas aqui para esse processo. Mas o mais legal é que se eu tenho uma definição de processo separada para confirmação e uma outra para rejeição, eu posso depois chamar o serviço REST do Camunda e buscar dados históricos dos clientes que foram aprovados e dos clientes que foram rejeitados. Isso é bem legal, tá bom? Aqui, só para esclarecer mais uma vez, eu estou utilizando o Camunda Platform 7, na versão Community Edition, né? Na versão Open Source Free, né? Gratuita do Camunda.
os recursos que eu vou mostrar aqui, eles podem ser enriquecidos, né? Em outros vídeos eu vou mostrar isso. Mas aqui eu vou começar com o nosso deploy, então. Vou fazer o deploy aqui do abertura de conta. Vou fazer... Eu posso clicar aqui, né, e adicionar o meu formulário. O meu formulário é justamente esse formulário aqui, tá ok? Ele já está adicionado lá no deploy do meu processo, então o formulário está aqui. Eu vou fazer a publicação do meu processo. O processo de abertura de contas foi publicado com sucesso. Agora eu vou publicar o processo de onboarding de clientes. Vou fazer o deploy dele também, a publicação. Fiz. Vou fazer aqui também a publicação do processo de confirmação de onboarding, que o cliente foi aceito. E por último, vou fazer a publicação aqui do meu processinho, do meu subprocesso, né? Processo, subprocesso, tanto faz aqui nesse cenário. Vou fazer a publicação do rejeição de onboarding. Então, se a gente voltar lá no Camunda, aqui no meu cockpit, e eu der um refresh, então nós temos aqui todos os processos, né? Foram publicados aqui, eu fiz o deploy de todos, mas tem uma coisinha que está faltando, né? Eu fiz o deploy aqui dos processos, mas eu não fiz o deploy da DMN. Então, deixa eu carregar aqui a nossa DMN, vou abrir ela, Open File, vou ali no nosso DMN, não, é esse aqui, ó, Risk Onboarding, DMN, vou dar um abrir, e tá aqui a nossa DMN. Eu tenho um script aqui que faz aquele cálculo de renda, empréstimo, e eu tenho aqui também uma tabela de decisão que me diz, né, se o risco do cliente ele é baixo, médio ou alto. Então, aqui eu vou fazer o deploy dessa DMN. Beleza, publiquei a nossa DMN lá no nosso Camunda, vou dar um refresh aqui. Eu vou ter as definições de processo. Se eu for aqui em Decisions, eu vou ter aqui, né, o meu analisar endividamento, que é o meu script, né, o meu script lá, ó, que foi feito o deploy. E eu vou ter aqui aqui no Decisions, o analisar risco onboarding, que é realmente a minha tabela de decisão, onde eu vou avaliar lá no meu onboarding cliente, né, aqui. Ok, então vamos fazer um teste aqui desse processo. Vamos lá para o nosso task list. Aqui eu vou dar um start process, vou em abertura de conta, vou colocar aqui o meu nome mesmo, Raimundo, e-mail, Raimundo, Instituto Brasileiro de BPM. Vou colocar aqui a renda, né? Vou colocar uma renda fictícia, vou colocar um CPF qualquer, vou colocar aqui valor de empréstimos, né? Eu vou dizer que eu só tenho 1.200 de empréstimo e débito cartão de crédito tenho 120, tá? Para a gente avaliar, para ver como que a nossa tabela de decisão vai se comportar. Vou dar um start, beleza. Nós temos então aqui agora, ó, verificar valores, aprovação, quer dizer que ele chegou lá no nosso onboard, né? Nossa confirmação de onboard de cliente, quer dizer que esse cliente foi aprovado, o Raimundo foi aprovado. Se eu voltar lá no nosso cockpit, eu vou ver aqui, ó, que eu tenho uma instância em abertura de conta que passou para o onboarding cliente, né? Olha, passou para o onboarding cliente que chamou aqui, em cima aqui, ó, o nosso confirmar onboarding cliente. Então, se eu for aqui, ó, em definições de processos chamadas, né? Para essa instância aqui, se eu for aqui, eu vou ter só a confirmação de onboarding. Então, se eu clicar, quer dizer que ele confirmou. Então, o caminho que o meu processo tomou aqui no onboarding cliente foi justamente de sem risco, né? Então, ele chegou aqui no nosso subprocesso de confirmar onboarding cliente. Eu vou lá naquela tarefinha, tá? Que é uma tarefa fictícia aqui, eu só criei uma user task, mas se eu for aqui, ó, em load variables, eu consigo ver, né, todos os valores que entraram no meu processo, inclusive aqui o risco dele, né, que é baixo. Então vou dar um complete para ele finalizar essa tarefa e tudo certo. Agora nós não temos mais nenhum processo aqui, né, nenhuma instância de processo aqui no nosso cockpit. Eu vou ali em task list de novo, vou ali em start process, vou em abertura de conta, vou preencher novamente aqui, né? Agora é um outro Raimundo, né? É o Raimundo João. Aqui o e-mail vai ser o mesmo. A renda é 24.000, CPF
Só que aqui ele deve muito, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 5 mil e aqui ele deve 10 mil, né? Então acho que já vai dar um risco bem mais alto aqui para esse cara. Beleza. Ó, deu um risco bem mais alto, então ele foi lá para o valores rejeição. Então ele já chamou lá o rejeição onboarding cliente, né? Então, se a gente voltar lá no nosso cockpit, a gente vai ver que nós temos aqui, né, 3 instâncias, uma de abertura de conta, outra de onboarding cliente, outra de rejeição, porque nessa instância do onboarding cliente, nós pegamos aqui esse risco alto, né, e veio para cá. Então aqui estão as informações da minha instância, tudo certinho. Se eu for em Cloud Process Instances, eu vou ter aqui somente o rejeição cliente e vou ter todas as informações aqui também. Agora o mais legal é que é o seguinte, para eu retirar informações, deixa eu voltar aqui no task list, né? Eu vou valores rejeição, eu vou dar um claim, vou completar aqui. O mais interessante é que se eu for aqui no meu Postman, né? Eu posso interagir com o REST API do Camunda e eu posso buscar qualquer informação que eu quiser, né? Se eu for aqui, por exemplo, eu quero buscar as informações das instâncias do histórico, né? Tá aqui, ó, do histórico, Process Instance, do Process Definition Key, confirmação onboarding. Vamos ver aqui. Ó, tem uma instância, que é aquela que a gente rodou lá, né? Então, se eu pegar essa instância aqui, esse ID de instância, e for ali, por exemplo, buscar o histórico dessa instância, eu posso buscar informações bem interessantes aqui, né? O business key, eu posso buscar aqui, né, o início dela, o fim dela, né, quando começou, quando terminou, enfim, mais algumas informações, o status dela, se ela está completa, né? Nesse caso aqui ela está finalizada, está completo. Agora o mais interessante é que eu posso, por exemplo, também buscar uma auditoria, um histórico das variáveis dessa instância que já finalizou, né? Então, se eu pegar lá essa instância, que foi aquela que nós rodamos, e colocar aqui no lugar dessa consulta, e der um send, olha só, ele vai me trazer todas as variáveis. Qual é a variável CPF? Qual é? Aqui o valor dela. A variável empréstimos, qual é o valor dela? 1.200. A variável nome, qual é o valor dela? Raimundo. E tem mais um monte de informações aqui, né? É uma auditoria mesmo das variáveis daquela instância do processo de confirmação de onboarding. Então, eu posso chamar esse serviço e buscar dados estatísticos, né? Não estatísticos, mas dados quantitativos aí, até qualitativos, de clientes que foram aprovados, né? Aqui, ó, débito cartão 120, clientes que foram aprovados e clientes que foram rejeitados, né? E-mail, tem o e-mail do cara lá, né? Que é o meu e-mail que está aqui. Legal, né? Renda está aqui também. E aqui ele me traz até o risco, né? Que saiu lá da DMN. Qual é o risco desse cara? Baixo. Então eu posso chamar esse serviço e pelos clientes, pela instância dos clientes, montar, né, um dashboard de quantos clientes foram aprovados, quantos foram rejeitados, como é que está o meu processo ali no Camunda, tá? Então, é isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo para você. Ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas acho que ficou bem legal. Em alguns próximos vídeos eu vou trazer uma interação mais amigável, né? Dessa questão do serviço REST do Camunda aqui, buscando as informações, para que a gente possa montar um dashboard, seja num Redash ou num Apache Superset, tá? Eu vou trazer isso aqui, um exemplozinho para você montar um dashboard, mas já dando um gancho também, eu vou mostrar a parte do Camunda Enterprise, que nós já temos o Optimize, que é uma ferramenta fantástica, que dá para você montar os seus dashboards, né? E acompanhar os indicadores de desempenho do seu processo de negócio, beleza? Então, é isso aí. Aguarde os próximos vídeos e te vejo numa próxima oportunidade. Até mais.